Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Muito boa noite, começamos mais um programa Tribuna Livre, diretamente aqui dos estúdios da TV Cantareira. Muito obrigado pela audiência e o pessoal que tem mandado pergunta via redes sociais e o pessoal que tem nos acompanhado tanto na TV quanto pelo site www.tvcantareira.com.br. E nós estamos com o nosso segundo convidado nessa série que nos propomos a entrevistar todos os candidatos a prefeito aqui pela cidade de Guarulhos. Hoje o programa Tribuna Livre tem o prazer de receber uma pessoa que inclusive já foi prefeito de Guarulhos, já sabe o tamanho da confusão que o espera, que ele pode enfrentar. Vamos conversar hoje com Jovino Cândido da Silva. Boa noite, Jovino. Boa noite, Roberto. Muito obrigado pelo convite. Jovino Cândido, que é candidato pelo Partido Verde aqui da cidade de Guarulhos. Nos últimos anos a cidade cresceu muito, então tem muita gente que pode ser que não conheça Jovino Cândido, não sabe da história dessa figura política importante aqui na nossa cidade. Então vamos pedir para ele se apresentar. Jovino, para essas pessoas que ainda possam não conhecer Jovino Cândido, a figura política que mudou nos poucos anos, essas pessoas que já estão morando nesses novos prédios aqui na cidade, conte um pouco, quem é Jovino Cândido? Bom, Roberto, eu espero que essas pessoas elas acessem as ferramentas sociais, a internet, essa nova linguagem fantástica do mundo moderno, porque provavelmente a nível de campanha, por ser uma campanha muito curta, difícil, muito complicada, a nível de financeiro, etc., é possível que não teríamos condições de passarmos através de material impresso um pouco da nossa história enquanto prefeito, deputado federal aqui na cidade. Mas Jovino mora há mais de 50 anos na cidade, já fui o prefeito da cidade, deputado federal, sou funcionário público de carreira há mais de 30 anos e espero, como diz, que me conheça um pouco mais acessando essas ferramentas na internet. Jovino Cândido, ele assumiu a prefeitura por 2 anos, entre 98 e 2000. Já se vão mais de 12 anos depois disso. A cidade cresceu muito naquela época, muitas leis foram implantadas, como a lei de responsabilidade fiscal e outras tantas. Então, a cidade mudou por demais. Jovino, qual é a grande diferença daquela época que você foi prefeito de hoje? Qual é o grande problema que se avolumou nesses últimos anos e que o próximo prefeito terá que ter uma atenção especial, na sua opinião? São muitos os problemas, Roberto, mas eu diria que a nível de orçamento, à época nós administramos uma cidade com pouco mais de 500 milhões de arrecadação anual. Hoje arrecadamos acima de 2 bilhões e meio. Você tem essa é uma das, digamos, vantagens em relação àquela época. Mas a situação da cidade se agravou de uma forma muito profunda. Você veja bem, se naquela época Guarulhos sentia a necessidade, era preciso intervenções a nível da Dutra, da rodovia Nova Dutra, na construção entre túneis e viadutos, de 8 intervenções na Dutra, 6 intervenções a nível da rodovia dos trabalhadores e 4 intervenções entre viadutos e túneis na rodovia Fernão Dias. Você veja que 12 anos depois, nós tivemos uma única intervenção na Fernão Dias, numa situação realmente, ao meu entender, ainda não satisfatória, e uma única intervenção a nível da rodovia Ayrton Senna, para você ter uma ideia. A cidade ela teve um crescimento astronômico, como todo o Brasil, em relação aos automóveis. Certo? E nós não resolvemos internamente o sistema viário da cidade. A cidade ela deveria hoje estar com uma via expressa inteligente, e foi concebida nos anos 70, inclusive
ao longo do nosso governo, do governo do professor Neff Tales e o nosso, nós colocamos em prática esse projeto, principalmente no nosso. Foi quando nós fizemos uma intervenção para facilitarmos a vida de toda aquela imensidão extraordinária da cidade chamada Grande Taboão, a região do Grande São João, que foi a Marginal Baquirivu. Ela tinha duas propostas super importantes. Uma, a abertura do hospital, que abrimos no nosso governo, o Hospital Geral do Secap. A segunda, e muito importante, facilitar a vida realmente de milhares de guarulhenses dessas duas grandes macro-regiões aí, Taboão e o Grande São João, tá certo? Nós conseguimos no nosso pequeno tempo de 2 anos e 3 meses e meio, uma intervenção de 95% da obra. Ficaram 5% para concluírem e nos últimos 12 anos não concluíram esse trecho. Porque essa intervenção ela faz parte dessa macro obra chamada Transguarulhense, que é uma via expressa, inteligente, futurista, que interliga Fernão Dias a Dutra, lá na divisa de Arujá, com 4 perimetrais, ou seja, 4 anéis viários, 2 do lado esquerdo da Dutra, sentido Rio de Janeiro, e 2 do lado direito, no sentido Rio de Janeiro também. Com várias saídas, digamos assim, interligações com a Dutra e a Ayrton Senna. Uma delas, por exemplo, é a Paulo Facchini. A segunda, ali, que é a Marginal Baquirivu. Na Paulo Facchini, para você ter uma ideia, eles mudaram um projeto importante para a cidade, que ele começa, na realidade, nós temos que rasgar uma avenida que ela sai por trás ali daquele o Habib's, né, o Bosque Maia, sabe aquela região, né, para que você trabalhe uma alternativa para a população em relação à grande região da Vila Rio de Janeiro, o Jardim Moreira, etc, etc. Então você tem uma avenida ali que é preciso abrir. Você tem na Tiradentes e a Paulo Facchini, é preciso uma solução de túnel ou de viaduto. O viaduto que foi construído, que eles alteraram, lamentavelmente, ele deveria passar por cima da Monteiro Lobato e interligar a Ayrton Senna. Você sabe muito bem, como guarulhense, que não tem entrada para a cidade no sentido São Paulo. O povo de Guarulhos entra pelo um posto de gasolina ou pela aquela saída ali do poupa-tempo, lamentavelmente. Então, a cidade está muito atrasada. A Otávio Braga de Mesquita, na sua interligação com a Monteiro Lobato, você deveria ter uma saída direta para acessar a Tancredo e a rodovia Presidente Dutra, enfim. A cidade está completamente atrasada em relação ao seu futuro, o sistema viário e etc. Então, são muitas as intervenções, Roberto. Isso para não falar de lazer, para não falar de cultura, saúde. Não é? Uma cidade que hoje não atende minimamente as orientações da Organização Mundial da Saúde em relação ao quantum de médico, o quantum de postos de saúde para que você promova a saúde primária, você está entendendo? Mas vamos falar com a saúde daqui a pouquinho. Vamos pegar mais essa questão aí do transporte, a questão da infraestrutura, Jovino. Você começou a falar sobre a infraestrutura e tal. Vamos linkar então na questão do transporte. A população tem reclamado por demais com relação a essa implantação do que foi ou tentou ser um bilhete único. Ainda, como você falou, falta avenidas e o trânsito cada dia pior. Como é que vai ser um governo Jovino Cândido pensando no transporte, principalmente daquela pessoa mais carente, daquele trabalhador que precisa sair às 6, às 5 da manhã para chegar até o seu trabalho? A sua equipe já pensa como vai ser o transporte de Guarulhos? Quais serão as mudanças ou serão apenas paliativos no começo? Não.
Roberto, é impossível você pensar a cidade sem minimamente oferecer uma saída para essa condição de reféns de todos nós guarulhenses hoje por conta dessa atrapalhada gigantesca que é uma cidade que com essa população extraordinária, com essa imensidão de responsabilidade, sem intervenções minimamente pontuais, como eu disse aqui, em relação a Dutra, em relação a Fernão Dias, em relação a Ayrton Senna, em relação às suas principais avenidas. É preciso rasgar avenidas, é preciso inverter mãos, é preciso tomar atitudes profundas, sérias, construindo viadutos internamente, túneis internamente. Como você pensar uma cidade onde mudaram, destruíram um sistema, que é claro, primário, que estava funcionando a nível do transporte coletivo na cidade, atrasado, porque nós poderíamos termos avançado muito no tempo, mas destruíram o sistema e implantaram o bilhete único, que é uma ideia extraordinária. É preciso permanecer com essa ideia, sempre avançando para atender a população. Claro que a passagem está muito cara. Começaram de trás para frente. A concepção desse sistema que eles implantaram está totalmente equivocada. Não é esse modelo. Guarulhos, não cabe esse modelo para Guarulhos, Roberto. Quando nós fomos prefeitos, nós fizemos questão de enviarmos uma equipe para Bogotá, na Colômbia, uma equipe para Curitiba, para estudar o sistema, você entendeu? De transporte coletivo naquelas duas cidades. O modelo aqui em Guarulhos, que caberia, na minha opinião, um mix disso, mas principalmente aquele modelo de Curitiba. Está entendendo? Como é que você implanta? Aí começaram de trás para frente, ou seja, com a falta de terminais, sem corredor, você entendeu? Eu fico imaginando como é que você vai implantar um corredor de ônibus, por exemplo, numa Otávio Braga de Mesquita, numa Avenida Timóteo Penteado, por exemplo, você está entendendo? Avenida Guarulhos, Faria Lima, Juscelino Kubitschek. Aonde? Sem intervenções pontuais, você não consegue. E você não tem condições. É lamentável e triste alguns terminais que eles construíram, Roberto. Você conhece o terminal da Marginal Maquirivu. O que é aquilo? Para que aquilo? Não se concebe um sistema dessa forma. Guarulhos é uma cidade metrópole. É preciso ter o metrô, é preciso ter o trem, você está entendendo? É preciso sabedoria, inteligência, responsabilidade para cuidar do transporte coletivo. Nós precisamos das ciclovias, nós precisamos da bicicleta. A cidade tem milhares de trabalhadores que podem, sim, se você com inteligência capacitar a cidade com ciclovias, muitos trabalharão com bicicletas. Você compreendeu? Agora nós estamos realmente brincando com as responsabilidades no poder, lamentavelmente. Então é muito a fazer em relação ao sistema viário da cidade. Muito. São intervenções profundas e é preciso entrar no governo e começarmos realmente a trabalhar. Muito, muito rapidamente. Dinheiro tem, viu, Roberto? Tem dinheiro no Caixa Federal, tem dinheiro no governo do Estado, tem dinheiro é possível investimento a nível municipal. Com essa arrecadação impressionante da nossa cidade, é possível crescer essa arrecadação sem sacrificar a comunidade. Tá certo? O que nós fizemos ao nosso tempo, quando nós fizemos a reforma tributária. Qual foi o município nesse país que teve a coragem de construir uma lei, como foi Sim Guarulhos aqui, para segurar uma Balduco, uma Carina, uma Tecfil e dezenas de outras empresas? Qual foi o governo que teve coragem, você está entendendo, de fazer uma inversão de valores, onde mais de 95% das empresas que estavam e continuam dentro do aeroporto internacional não pagavam para a cidade, pagavam para Barueri, porque a alíquota era menor. Nós fizemos essa transformação corajosamente, com a ajuda da Câmara Municipal, os nossos vereadores, mas principalmente
Você está entendendo? Com acompanhamento, com o desejo da população guarulhense, o empresário guarulhense, o comerciante guarulhense, o profissional liberal guarulhense, a liderança religiosa guarulhense, a liderança esportiva, enfim, todos, os professores, os funcionários públicos. Então a cidade precisa e deve realmente realizar essas transformações profundas para sairmos dessa condição de reféns hoje que nós estamos vivenciando na cidade. Estamos conversando com Jovino Cândido, candidato a prefeito pelo Partido Verde. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar um pouco sobre saúde. Como é que está a saúde de Guarulhos? O prefeito consegue resolver ou pelo menos melhorar essa situação? Será que Jovino Cândido tem condições de melhorar a saúde? Isso a gente vai ver no próximo bloco. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. 4 dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, 3 vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. Oportunidade! Apartamentos novos Eco One, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 1 vaga de garagem, portaria 24 horas, lindo! Com muito verde e lazer para toda a família. A 5 minutos do Bosque Maia, a partir de R$ 165 mil. 25 mil de entrada, mais saldo financiado. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3938, Vila Galvão. Telefone 2086-2000. Programa Tribuna Livre de volta aos estúdios da TV Cantareira, um primeiro bloco muito interessante com o nosso candidato pelo Partido Verde, Jovino Cândido. Ele que vem explicar como é que ele vai resolver esse monte de problema que a cidade tem. Bom, falamos sobre transporte e ele começou a falar sobre saúde. Nós separamos saúde para falar nesse bloco aqui. Muita gente reclamando que as UBSs estão faltando médicos, falta remédio, falta bom atendimento, tem muito funcionário insatisfeito. Como é que Jovino Cândido vai tentar resolver essa questão da saúde? Como é que está a saúde de Guarulhos, Jovino? Olha, a percepção da grande maioria da sociedade, e a minha também, é que está muito mal. Mas por razões que passa por competência administrativa também, Roberto. Que me desculpe os nossos queridíssimos governantes. Não é? Você sabe que
por recomendação da Organização Mundial da Saúde, nós deveríamos a cada 1.000 habitantes termos em média de 3 a 4 médicos. Guarulhos não chega a 1 médico. Por recomendação da mesma organização, a cada 16.000 habitantes é necessário um posto de saúde funcionando rigorosamente para essa comunidade de 16.000 habitantes, funcionando corretamente. Aí você tem um mapa estratégico que é importante você conceber, por exemplo, fazendo um cálculo simplista, Guarulhos deveria ter, digamos, 80 e tantas unidades na cidade. Então, é preciso que 1/4, pelo menos, dessas unidades funcione 24 horas por dia. 24 horas por dia. Equipadas como se fossem verdadeiros mini hospitais. É importante que você tenha leito suficiente. Nós não temos. Portanto, é importante saber o seguinte: responsabilidade. O Brasil tem um dos mais perfeitos sistemas de saúde do mundo, que não funciona corretamente por falta de competência de prefeitos, de governadores, a falta de responsabilidade do governo federal, que concentra os recursos em Brasília, tá certo? E não distribui isso na medida que a vida é local, a vida é no município, a vida não é na federação, a vida é no município. Então é importante distribuir corretamente. Então, nessa questão do bolo divisor, os municípios estão perdendo bilhões todos os anos, por conta da concentração. Então, Guarulhos é assim. Como é que você pode conceber que um hospital como o dos Pimentas, que tem uma capacidade 100% funcionando hoje, no máximo com 25% da sua capacidade? Como é que você pode fechar hospitais como nós fechamos hospitais nos últimos anos nessa cidade? O Jovino abriu hospitais. O Jovino abriu o Hospital Geral do SECAP. O Jovino abriu a Santa Casa. O Jovino ajudou a funcionar, graças a Deus, a maternidade Jesus, José e Maria. O Jovino credenciou os hospitais para atender a população. Porque se você não tem capacidade municipal para atender a sua população, é importante que você use a lei a favor do munícipe. Credencia os hospitais, que o município vai lá pagar a conta. O que não deve acontecer é o cidadão, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, meia-noite num sofrimento, não ter uma viatura, uma ambulância para recolher o seu familiar em casa, levar para um hospital, porque não tem recurso, não tem remédio. Você está entendendo? Nós vamos facilitar a vida do cidadão. O Jovino voltando ao poder, o cidadão terá uma espécie de cartão, será Guarulhos para todos, na saúde. Está entendendo? Se não tivermos como atender nos nossos postos, o guarulhense irá ao hospital, o primeiro pronto-socorro que ele encontrar na frente, vai lá e depois vai mandar a conta para a prefeitura, Roberto. É assim que deve ser. Não é isso que fala a Constituição Federal? Saúde para todos? É dessa forma que nós trabalharemos. Foi assim, Roberto, que nós concebemos o nosso governo naquela época. Abrindo postos de saúde 24 horas, abrindo hospitais, atendendo a população com dignidade, porque quem comandava o espetáculo do governo era a população através do orçamento participativo. Era o povo que decidiu o que fazer com os recursos para investimento. Hoje ainda tem o orçamento participativo, não funciona? Desculpe, genérico. Isso é politicalha. Isso é para formar, com todo o respeito, cabos eleitorais para reeleger vereadores, para eleger prefeitos, deputados estaduais. Desculpe, tudo malandragem. É por isso que, né, o governo tem aí quase 100 mil, dizem, simpatizantes filiados, você está entendendo? Não é? Se revezando a nível do poder, lamentavelmente. Para isso, não. O orçamento participativo é a população que deve comandar e decidir o que fazer com os recursos. E não fazer eventos lá, né? Olha, vamos organizar o orçamento, vamos lá todo mundo, né? Tirar foto, mas na hora de decidir o que fazer com os recursos, quem decide? Quem decide? Um técnico lá dentro, na prefeitura? Você está entendendo?
com o secretário, manipulando interesses. Não é assim. Orçamento participativo é liberdade total, responsabilidade total da cidadania. Estamos conversando com Jovino Cândido, candidato pelo PV, candidato a prefeito pelo Partido Verde aqui da cidade de Guarulhos. Bom, e durante essa semana eu pedi para várias pessoas mandarem as perguntas via rede social. E tem uma aqui, Jovino, bastante séria, uma bastante incisiva, é do Natanael. E eu prometi para ele, sim, eu vou ter coragem de perguntar isso para o Jovino. Natanael Pinto Ribeiro, ele só quer saber uma resposta do Jovino. E também vou perguntar para todos os outros candidatos. Qual é o objetivo de você ser prefeito? O objetivo é administração ou condição financeira? Você entendeu a pergunta? Sim. Você vai lá para administrar a cidade ou para melhorar a própria vida financeira? Nós administrarmos a cidade cumprindo rigorosamente os mandamentos das responsabilidades constitucionais. Não é? Administrar uma cidade significa corrermos atrás de dinheiro, né, num plano federal, num plano estadual. Foi assim o nosso comportamento enquanto prefeito da cidade. Graças a Deus, meu amigo Natanael. Isso, Natanael. Eu moro de aluguéis, viu, até hoje, né, ali no Paravente, viu, pode ir lá conhecer. Tá? A minha vida ela é aberta. Viu? Se você puder, inclusive, contribua com a nossa campanha, viu? Por favor. Nós estamos lá, o nosso comitê é na Praça Getúlio Vargas, porque não temos recurso para alugar o imóvel para fazermos ali a nossa campanha. Então, quem me conhece, quem conhece a minha história, sabe que realmente o Jovino estará à disposição, né, para canetar em nome da população guarulhense. E o Rogério Pereira Antunes, ele queria saber o que o Jovino irá fazer pela segurança pública. Nós estaremos num chamamento urgentíssimo, se Deus me permitir, se for merecimento, voltar à prefeitura, imediatamente após o resultado do dia 7 de outubro, né? Se vencermos no primeiro turno, que é possível. Eu penso que a sociedade já tomou uma decisão em Guarulhos de, né, descansar esse governo de quase 12 anos. Então, se tivermos a felicidade, né, de comandarmos os próximos anos aqui na cidade, imediatamente, nós estaremos realmente convocando a sociedade para que, através dos conselhos de segurança, os consegues, aonde não existirem consegue, nós estaremos clamando a sociedade, através do profissional liberal, da liderança religiosa, esportiva, a comunidade em geral, o professor, o empresário, todos, para instalarem os conselhos de segurança, porque ali você terá a polícia civil, a polícia militar, a sociedade, você terá todos ali discutindo rigorosamente o que fazer com as drogas, com a segurança, etc. Claro, estaremos tecnicamente cobrando do governo federal as suas responsabilidades com as polícias, da sua responsabilidade. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a Polícia de Inteligência através da Aeronáutica que está aqui dentro. Tá certo? Que tem muitas responsabilidades com o município. A Polícia do Estado, que é a Polícia Militar, e a Polícia Civil, a Polícia Técnica, estaremos cobrando, porque todos nós sabemos que Guarulhos não tem o número necessário de policiais militares para cuidar da nossa segurança. Todos nós sabemos das condições da Polícia Civil em Guarulhos. As instalações são terríveis na sua maioria. É uma vergonha o que o município está fazendo com os funcionários da Polícia Civil aqui na cidade, com a Polícia Militar. Está entendendo? Então nós vamos cuidar, vamos cobrar responsabilidade para que eles saiam de casa para trabalharem felizes, os policiais. Aí sim é possível cobrar responsabilidade. Tem muitos policiais nessa cidade que moram em comunidades, ou seja, favelas, onde lá estão os donos do tráfico do PCC. Quantos PCCs nós temos espalhados aqui na cidade?
Aliás, tem até esposa de PCC candidata esse ano na nossa cidade. Então é importante nós termos consciência que a sociedade precisa chamar para si as responsabilidades através dos conselhos de segurança. Mas não conselhos de segurança que funcionam como instrumentos ou ferramentas eleitoreiras aqui na nossa cidade. Estamos conversando com Jovino Cândido da Silva, ele que é candidato a prefeito pelo Partido Verde, sempre muito veemente e conversando com os nossos telespectadores. Eu quero aqui registrar que Décio Pompeu sempre está nos acompanhando. Um abraço para o Décio, para o Cleiton Barbosa, para o Carlos César Deboni, para o Rodrigo Pereira, para o Júlio Pinto, para o Ricardo Silva, o arquiteto que mora aqui na região central, o Zezinho França, nosso amigo sempre ligadinho no nosso programa, o Luiz Carlos, o Natanael, o Marcelo Afonso, que era da região do Bom Clima, o Raul Campos Nascimento, a Daniele Dias e o Matheus Tolentino. Aliás, a Daniele, que é da região do Tabuão, ela pergunta para o Jovino o seguinte: o que o senhor acha indispensável resolver em Guarulhos? Ou melhor, qual será a sua principal promessa, o seu principal projeto enquanto prefeito? Roberto, eu imediatamente, se Deus me permitir esse retorno, será convocar os funcionários públicos, como eu fiz no passado, para que, através de uma comissão, eles assumam as responsabilidades dos destinos da administração pública em Guarulhos. Você sabe muito bem, Roberto, que naquele tempo nós tínhamos 14 secretarias, se não me falha a memória, 7 delas eram mulheres que estavam no comando. Verdade. Agora, todos ali, 95% funcionários de carreira. Claro que com o tempo nós tivemos modificação por conta das pressões de vereadores, alguns secretários recuaram, ficaram com medo, tá certo? Mas nós construímos uma comissão, porque quando eu assumi tinha quase 4 meses de salários atrasados, funcionários em greve, falta de remédios, falta de merenda escolar, falta de professores, de médico, os convênios todos estavam paralisados com o governo federal, o governo estadual, e foram os funcionários, graças a Deus, que eu tenho muita gratidão por eles, tá, que colocaram a casa em ordem. Graças a Deus, nos ajudaram a sociedade guarulhense. Então essa será uma das primeiras providências nossas. Está entendendo? Convocar os funcionários para cuidar dos destinos da administração pública, cuidar das suas carreiras. Nós precisamos colocar muita coisa em ordem aí. Plano de carreira, resolver essa questão do regime único, você está entendendo? É muito trabalho a fazer. Segunda providência imediata. Né? Um caminho direto com a sociedade, com a cidadania, para discutirmos direitos e deveres, como fizemos com a Agita Guarulhos naquela época, para que projetos importantes como a questão da limpeza, a questão das drogas e outras questões fundamentais da cidade, enchentes. Você sabe, o Vale Verde ele teve esse contexto realmente de sensibilização, onde milhares de guarulhenses trabalharam no Vale Verde para recolher lixos na cidade, trocando porque era um processo de sensibilização ainda, trocando por cestas básicas, remédios, kits escolares, você está entendendo? Então, e ajudaram a limpar a cidade, recolhendo cerca de 100 toneladas de lixos recicláveis isso no final dos anos 90, vale ressaltar, hein? Final dos anos 90. Uma ideia que foi premiada a nível do Mercosul, para você ter uma ideia. Se Guarulhos tivesse dado sequência a esse projeto, você não tem a dúvida que seríamos um exemplo mundial em relação à reciclagem. Teríamos uma cidade muito mais limpa, com certeza não teríamos rios poluídos mais, teríamos 100% de tratamento de esgoto aqui. Então eu convocarei imediatamente a cidadania para discutir os destinos da cidade. Imediatamente, através do orçamento participativo. Aí, Daniele, sua resposta de Jovino Cândido, qual o principal projeto? Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos para o último bloco. E no último bloco vamos conversar com Jovino Cândido sobre infraestrutura e Câmara Municipal. É rapidinho.
Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E atenção para a oportunidade única. Sobradão Vila Rosália. 3 dormitórios, sendo 3 suítes, todos com armários embutidos. Sala 2 ambientes, cozinha planejada, escritório, dependência de empregada, churrasqueira, garagem para 7 autos, sendo 5 vagas cobertas. Finíssimo acabamento. 243 metros quadrados de área construída. Preço de ocasião. Ligue agora e agende uma visita com os corretores da MR Empreendimentos Imobiliários. 2086-2000, 2086-2000. Ou vá direto ao plantão no local. Rua Nossa Senhora de Lourdes, Vila Rosália, Guarulhos. MR Empreendimentos Imobiliários. Muito bem, estamos de volta aqui nos estúdios da TV Cantareira com Jovino Cândido da Silva. Jovino Cândido, que é candidato a prefeito pelo Partido Verde. Ele que já foi prefeito da cidade, já foi deputado federal, tem uma longa história e que na época, quando assumiu a prefeitura estava com um problema sério de caixa. Sabe, falta de pagamento de funcionários, inclusive de fornecedores sem receber. Foi realmente uma fase muito complicada. Uma fase, inclusive, com problemas na Câmara Municipal, cassação. Foi um negócio realmente bastante complicado. Mas nós estávamos falando aqui nos bastidores com o Jovino sobre um problema que nós tínhamos na época, que era a saída aqui da Fernão Dias. Ele estava contando como é que foi esse caso aí e como é, para mostrar mais ou menos como é que é a postura dele como prefeito. Como é que você resolveu essa questão da Fernão Dias, daquela saída, Jovino? Relembre os guarulhenses mais antigos. Então, eu pedi um telefonema para o governador Mário Covas e disse para o governador que nós estávamos há 8 meses realmente, a cidade ilhada, sem entrada pela Vila Galvão, um sofrimento horrível para a comunidade, para a população daquela grande região, e não só, pessoas daquela região se serviam daquela entrada e saída, mas toda Guarulhos, né? Pela importância do metrô ali naquela região e etc. E eu liguei dizendo que se não fosse tomado providência, eu iria me instalar no Palácio dos Bandeirantes, com a minha barraquinha e tal, né? Porque, na realidade, eu assumi a prefeitura interinamente, né, Roberto? Durante 3 meses e meio, porque a Câmara resolveu me ameaçar que ou dá ou desce, né? Você sabe o que é essa linguagem aí. Eu resolvi que eu não dava nem descia. Então, eu permaneci com a barraca na porta da prefeitura e atendia, fazia todo o expediente, despachava na barraca, porque era um prefeito interino, poderia cair a qualquer momento. Então eu falei que eu não tinha nada a perder, só a ganhar, né? Então eu disse, olha, eu vou com a minha barraca aí, governador, porque isso é uma pouca vergonha, é um exemplo lamentável para um governo de estado, pô. Porque vocês ficam discutindo aí porque tem o rio é o governo, o senhor que é o dono do rio ou se é o prefeito o dono do rio. Então é o seguinte, né? Vamos resolver isso ou não? Em uma semana, mandou as máquinas, resolveu o problema ali. Como resolveu uma questão do hospital também. Que hospital? Hospital Geral do SECAP.
que estava lá, parado há 10 anos, né, sem funcionamento. Então eu liguei para o governador e perguntei para ele: governador, eu posso despachar com o senhor, porque é um assunto interessante. Você não pode falar por telefone, porque eu estou de viagem. Eu falei: não, então eu falo. Olha, tem uma situação assim, assim, o senhor acha que é correto isso? É sério? Mas, o que o senhor acha de fazermos aí uma manifestaçãozinha aí, para resolver esse assunto? É porque os prefeitos somente também ficaram de fazer a sua parte aí para abrir a estrada para o hospital, então tem a contrapartida, o prefeito fulano de tal, o Beltrano, tinha uns 3 prefeitos que ele citou que não tinham tomado atitude. Eu falei: tá bom, se eu tomar as atitudes, o senhor coloca o hospital para funcionar imediatamente, nós cederemos funcionário, nós faremos tudo o que for necessário, entendeu? Aí 20 dias depois, nada. Aí eu fui para dentro do palácio, entendeu? Sem marcar agenda, sem nada, aquela coisa e tal. Aí ele ficou sabendo lá da muvuca que eu estava armando, entendeu? Né? E a ideia era... Aí ele resolveu tomar atitude. Graças a Deus, o hospital foi aberto para a população. Teve a situação também, Roberto, daquele canal de circunvalação, porque a cidade de Guarulhos, quando eu assumi, tinha 54 pontos de inundação que paralisavam a nossa cidade, filho. Trazia muito sofrimento para muitas comunidades da nossa cidade, por conta das inundações monstruosas, tá certo? Então, e um dos grandes problemas, você sabe que a Dutra, ela funciona como uma grande barreira. Sim. Entendeu? Porque são antigos aqueles tubos lá. Eles não têm capacidade suficiente para transportar o volume de água. Então, fui conversando com os técnicos, com o governo, etc. Em nada, eu mandei jogar dinamite lá no canal lá. Você está entendendo? Ué, como é que você vai deixar a cidade afundando em inundações, sofrendo com problema de doenças terríveis? Eu mandei meter dinamite lá no canal de circunvalação e imediatamente abriram a represa da Penha, você está entendendo? E a água começou a vazar muito mais rapidamente. Então são atitudes que, se você não tomar, Roberto, não tem saída. Tem uma outra situação, não sei se você há de se recordar, Roberto, lá na cidade satélite, tinha uma passagem ali que eles haviam fechado lá na Balança, você lembra? Aquela saída da Ayrton Senna na Baixada. Você não tinha como sair por ali. As transportadoras, todas as indústrias, tudo, você não tinha como vazar pela Ayrton, porque fecharam lá por conta da Balança. 3 anos e meio de balela. Eu assumi a pasta de esporte e turismo, não sei se tu se lembra disso. Lembro. Né? 3 dias depois, eu pedi para contratar uns amigos, né, numa das comunidades da cidade, né? Pagamos uma perua Kombi, etc. Compramos 2 caminhões de pedra, pedras boas lá, e mandamos o pessoal lá para abrir a Ayrton Senna para Guarulhos, com picareta e tudo mais. 10 minutos depois de 3 anos e meio de enrolação do governo do estado, estava lá todas as polícias que você pode imaginar, engenheiro, superintendente do DAE, uma coisa toda, negociando comigo, entendeu? Mas não faz isso, e porque não sei o quê, porque não pode passar por aqui, né? E os meninos lá trabalhando, entendeu? Rapaz, isso foram há 10 anos, você está com esse ímpeto de novo? Total. 20 dias depois, eles abriram lá a passagem para o Guarulhense. Você está entendendo? Então tem situações, Roberto, que não dá para você ficar aí, a população sofrendo, cara. Como é que você pode admitir uma cidade com 600 comunidades, favelas, as pessoas morando do jeito que elas estão morando em Guarulhos, sabendo que tem muito dinheiro no caixa em Brasília e muito dinheiro no caixa em São Paulo, você está entendendo, para habitação? Como é que você pode concordar com uma coisa dessa? Foi no nosso governo, Roberto, que nós começamos os primeiros apartamentos nessa cidade para tirar as comunidades das favelas. Você sabe disso. Você está entendendo? Vila Flórida? Então, Vila Flórida. Então, é importante, Roberto, é importante que o prefeito ele tenha atitudes fortíssimas, mas é preciso que a cidadania, você entendeu? Ela, de uma forma muito séria, entendeu? Acompanhe 100%. Acompanhe.
porque senão o prefeito acaba dormindo demais, acaba se acomodando, os companheiros tomam conta do pedaço, aquelas coisas que todos nós conhecemos, entendeu? E o dinheiro vai pelo ralo, tá certo? Então, com fé em Deus, se tiver essa permissão aí da população guarulhense, nós estaremos trabalhando com muita firmeza, porque Guarulhos é uma cidade metrópole. Não é possível concordarmos com essa situação lamentável e vergonhosa de uma cidade atrasada a nível da sua qualidade de vida, como nós estamos aqui. Estamos conversando com Jovino Cândido, candidato a prefeito pelo Partido Verde. Está bastante veemente, né? Eu quero perguntar para ele o seguinte, se ele está com todo esse gás, porque tudo que aconteceu, que ele falou, isso foi há 12 anos. Será que você continua com esse gás todo? Quer dizer, nós precisamos fazer viadutos na cidade, infraestrutura, nós precisamos de um prefeito forte. Guarulhos parece que quer um prefeito forte. Você está com esse gás todo para novamente encarar uma briga feia com o governo do estado, uma briga feia com o governo federal? Você está com esse gás todo ainda, Jovino? Não é preciso brigar feiamente com o governo federal, desde que você tenha projeto, tenha responsabilidade. É claro, Roberto, eu estou velhinho, né? Já sou velhinho, quase 60 anos, tal, mas eu aguento. Pode ter certeza que terei condições de representar bem a nossa cidadania. Bom, o último assunto aqui é sobre Câmara Municipal, né? Você vai precisar ter uma base forte, né? O Partido Verde, se for bem nas urnas, se for magnificamente bem, vamos lá, faça 5 vereadores. É necessário pelo menos 18 votos para aprovar os projetos, e alguns até 23 votos. Como é que vai ser o relacionamento entre Jovino Cândido e Câmara Municipal? Roberto, será uma relação respeitosa. Eu sou absolutamente anarquista nesse processo de poderes, entendeu? Eu penso que a democracia ela tem um pilar fundamental chamado legislativo. Né? É o principal pilar, é a porta de entrada para a cidadania. Então, eu respeitarei esse poder, em todos os sentidos. Agora, penso que o povo, a população, que é um grande fiscal de todos nós. Naquela época, nós fizemos dessa forma. Nós entregamos à sociedade guarulhense as responsabilidades dos destinos, dos recursos arrecadados nesse município, Alberto. Tá certo? Então, eu agirei da mesma forma. Eu penso, e fui deputado federal, né, um mandato, eu não sou a favor dessa história, dessa tese de governo de maioria, governo de coalizão. Isso, para mim, tudo é uma irresponsabilidade muito grande. A população elege um prefeito para cumprir rigorosamente as suas responsabilidades. Elege os vereadores para isso. Então, que se respeitem. Você compreendeu? Que se respeite. Tá? E eu tenho certeza, se a população compreender o que é cidadania, direitos e deveres, olha, o vereador ele terá problema, porque ele tem filho nas escolas, ele tem um endereço residencial e ele tem o seu endereço legislativo muito bem definido. Então, se ele não cumprir com o seu mandato rigorosamente, ele terá problema com a população que compreende a dimensão do que é cidadania e a importância de um poder como esse para a democracia. Estamos conversando com o Jovino Cândido, candidato a prefeito pelo Partido Verde. Quero mandar um abraço para o Carlos Arnone, que ele estava reclamando, pô, Roberto, seu programa você não fala no meu nome. Então, um abraço para o Arnone. Arnone, um abração para você, meu parceiro. Bom, nos últimos 5 minutos finais, eu resolvi deixar uma pergunta. O que a população pode esperar do Jovino Cândido? O que vem na sua mente quando alguém te pergunta? O que a população pode esperar de você, Jovino? Muita responsabilidade. Né? Não tenho dúvidas que eu penso que eu cresci enquanto ser humano, são mais de 50 anos na cidade, a experiência no Executivo foi extraordinariamente especial para a minha vida, a experiência no Parlamento Brasileiro, né, foi muito importante. Penso que
terei condições realmente, como guarulhense há mais de 50 anos aqui, de ajudar a comunidade a pensar cidadania e cuidar da cidade. Cuidarmos junto, porque o prefeito é um mero funcionário, um funcionário público que recebe lá um salário para cuidar realmente das responsabilidades da cidade. Mas o chefe, né, digamos assim, é a população que decidirá, né, o que fazer realmente com a nossa cidade. É evidente, pela minha experiência acumulada, nós desejaremos convidar todos aqueles brasileiros, guarulhenses, paulistanos, paulistas, enfim, para que ajude a nossa cidade, não é? Lá no plano federal, lá no plano estadual, aqui no plano municipal, para construirmos uma grande equipe de trabalho, não é? E desejarmos para a cidade um futuro muito, muito, muito bom. Estamos nos 2 minutos finais do nosso programa, Júlio, então vou deixar esses 2 minutos para você falar com o seu eleitor, para você mandar sua mensagem para essa pessoa que você quer conquistar o voto e explicar por que Jovino é melhor para Guarulhos. 2 minutos para você. Então, Roberto, eu quero agradecer de coração, viu? Você e a toda a sua equipe, a TV Cantareira, muito obrigado de coração por tudo. Olha, eu pediria para vocês assim, eu já fui muito esculhambado aqui na cidade, não é? E continuo me esculhambando. Ontem mesmo me mataram mais uma vez. Já é a 5ª vez que me matam aqui, eu invento história. Então ontem eu morri num ataque fulminante, etc, etc. Aí as pessoas ligam, preocupadas, etc. Só aquela questão das mentiras, né? Por exemplo, eu perdi uma eleição em 2000 para um governante antigo aqui da cidade e eles jogaram bombas no próprio comitê. Eles distribuíram mais de 3.000 panfletos na cidade, me chamando de macumbeiro, colocando a questão religiosa, que é um preconceito terrível, né, pela Constituição brasileira, para os evangélicos, como se eu fosse macumbeiro. Aliás, me colocaram de pai de santo. Porra. Dizem que eu fiquei até bonitinho naquela foto lá, tá certo? Agora, o que tem a ver isso com uma coisa? Você está entendendo? Me destruíram em vários segmentos da sociedade e depois ainda, para ganharem as eleições, terminou a luz do ginásio Pascoal Tomeu por mais de meia hora. O Jovino estava na frente naquela eleição, depois de 2 anos e 3 meses e meio, apenas como prefeito, você está entendendo? Na frente, quando terminou a luz, voltou, 30 minutos depois, o Eloy venceu as eleições por 1.107 votos naquele momento. E aí me acusaram que eu tinha me vendido, olha só. Quer dizer, jogaram bomba no próprio comitê, me chamaram de macumbeiro, xingaram a minha mãezinha, pobrezinha da minha mãezinha, coitada, está entendendo? Acusaram o meu cachorrinho de ter feito, né, uma gravidez, etc. Aquelas coisas lamentáveis e tristes. E depois, o Jovino que se vendeu, olha só. Então, 2004, eu não quis usar o dinheiro público, porque se eu vencesse as eleições, eu não fui num comício no SECAP com 35.000 pessoas, por quê? Contrataram um grupo chamado RUGE, RUGE, uma fortuna. Eu sou contra isso, tanto é que, graças a Deus, acabaram com essa história de comício, showmício no Brasil, tá entendendo? Uma fortuna na época. E me contaram uma história atravessada, se eu vencesse as eleições, eu teria que contratar a empresa que havia patrocinado aquilo ali, tá entendendo? Sem licitação, para trabalhar na prefeitura. Eu me recusei a fazer isso, tá entendendo? E não me arrependo. Tá certo? Não me arrependo, porque o dinheiro do povo é o dinheiro do povo, é para o povo, não é para malandragem, para sacanagem, para canalice. Então é isso, olha, sou candidato e que Deus ilumine a cada um de vocês, eleitores de Guarulhos, para escolher o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado, conversamos com Jovino Cândido, candidato a prefeito pelo Partido Verde. Foi uma entrevista muito interessante. Bom, amanhã esse programa já estará nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.